Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Fabrício, estamos aí no nosso sexto vídeo, ah, ainda com a ideia da parte de desmontagem e montagem do netbook, tá? A gente está aqui então com algumas peças fundamentais do netbook, a placa-mãe, tá? Esse aqui seria uma extensão aí da placa-mãe, onde a gente localiza nele os conectores de áudio, conectores, eh, os jacks, né? Os conectores P2 para conectores de entrada e saída de áudio, uma porta USB, uma conexão RJ45 para a rede, o botão de power, tá? Que é esse botãozinho aqui. E o foco agora vai ser fazer um teste na placa-mãe e também nos componentes básicos aí, com a placa-mãe fora do chassis, fora da nossa estrutura, né, do netbook, de qual a gente removeu no vídeo anterior. E para isso eu vou precisar desse jack, né, que é esse conector onde a gente conecta a fonte de alimentação, o carregador, no caso da bateria. Vamos precisar desse conector para inserir energia. Vamos precisar desse cabo flat que a gente removeu, que faz a conexão, a ligação entre essa parte da placa-mãe e o restante, né, que faz essa conexão aí. Vamos precisar desse cabo flat então e do jack com o conector de energia para a gente poder energizar a placa-mãe, tá? Vamos precisar também do nosso cooler para poder fazer o resfriamento do processador e do respectivo chipset, são os componentes que estão aqui na parte inferior da nossa placa-mãe. Então aqui a gente encontra todos os componentes eletrônicos da placa-mãe. Inclusive, depois desse teste, vamos fazer alguma limpezinha simples aqui, né, para fazer uma remoção de toda essa parte de pó, de resíduos que estão alojados aqui na placa-mãe. Tá? Encontramos aqui o nosso processador, aqui o chipset. Tá? O chip também recebe um resfriamento pelo dissipador, tá? Por essa parte de alumínio aqui, né, responsável por fazer a dissipação do calor. E também o resfriamento desse componente via cooler, né? Então a gente vai precisar do cooler, vamos precisar desse cabinho, do jack, tá? Então vamos começar aí remontando também chamando atenção aqui para a bateria, né? Para a bateria de lítio, né? A CR, né? Que é a bateria. E interessante, né? Que essa bateria ela fica numa parte bem localizada, né, na parte inferior aqui do case, né, do chassis do netbook. Então vamos começar aí remontando essa questão aqui do cooler, tá, e do seu respectivo dissipador. Sempre cuidado com a placa-mãe, evitar de ter contato direto com ela, né, para não causar nenhum dano físico a essa placa-mãe, tá? Então vamos recolocar esse cooler na sua posição aqui. Vamos parafusar ele também para fixar ele melhor aí a placa-mãe e também com isso facilitar a sua função, né, que é resfriar. Tá? Não precisa apertar muito, tá? Então assim a gente fixa o cooler e o dissipador já sobre os seus componentes específicos. Tá? Esse cabo de energia a gente precisa utilizar aqui para alimentar o nosso cooler, né? Não podemos esquecer de conectar esse cabo de energia, tá? Vamos reconectar essa outra parte da placa-mãe ao seu respectivo conector, tá? Certinho. Vamos remover esse cabo flat que eu tinha comentado anteriormente, né? Necessitamos dele também para fazer essa conexão. Sempre cuidado com esse tipo de componente, né? Evitar de tocar o máximo possível nele,
não, por hipótese alguma, raspar a ponta da chave de fenda sobre a placa-mãe, porque a gente pode danificar alguma trilha da placa-mãe e acabar comprometendo o funcionamento de algum componente da placa-mãe ou até mesmo de toda a placa-mãe, né? Então temos que ter cuidado nessa questão aí. Sempre evitar o mínimo de contato. Tá? Interessante sempre utilizar algum tipo de luva antistática ou até mesmo uma luva cirúrgica, né, para evitar esse contato. Tá? Eu não gosto muito de utilizar, mas é interessante. Tá aqui a nossa base da placa-mãe pronta. Agora vamos remover o jack aqui para conexão de energia. Ele tem um parafuso que segura ele no chassi. Vamos remover esse parafuso aqui. E vamos remover o jack, que é o conector de energia, né? Que é responsável por alimentar de energia aí, efetuar o carregamento da bateria. Então todas essas questões aí importantes, tá? Vamos conectar então o conector de energia. Cuidado com essa pecinha, né, que ela é fundamental. Tá? Lembrando que ela só pode ser conectada na posição correta, não tem como conectar ela ao contrário. Mas sempre cuidado com isso. Aqui, esse é o jack, né? Para quem não conhece, o jack é o conector de energia, né, por onde entra a energia vinda do carregador e por sua vez alimenta a placa-mãe e também por sua vez é responsável por carregar a bateria do meu netbook, ok? Aqui é nosso componente. Bom, agora a gente vai precisar aí de um teclado e de um mouse, né, para a gente poder fazer uma interatividade. Na verdade, o mouse não é tão importante, mas o teclado em si é interessante, pelo menos para a gente fazer alguma visualização de setup, alguma coisa desse tipo aí, precisar de um tecladinho. Caso não tenha disponível, tá? Lembrando que a gente tem que usar a tecnologia USB para fazer essa conexão. Eu tenho aqui um teclado que eu vou utilizar. Lembrando também que eu não tenho display, tá? Eu tô sem o meu display aqui para fazer esse teste, então eu vou precisar de um monitor. Tem um monitor ali e um cabo VGA ou uma HDMI, o que seja, né, para fazer uma conexão e poder visualizar a inicialização da minha máquina, tá? Daí, VGA, um USB do teclado, o tecladinho já está conectado, tá? Opa, peraí que eu conectei o do mouse. Tá, deixamos o mouse também, vamos conectar o teclado aqui no outro conector USB. Tá? Precisamos da memória, tá? Sem memória a máquina não vai dar vídeo, né? Então vamos conectar aqui a nossa memória no slot de memória RAM. Tá? Ok, tudo ok. Vamos dar energia. Vamos energizar aqui o nosso sistema computacional. Tá? Energizamos. Certo? Pode notar que o mouse já recebeu energia. Tá? E agora vamos ligar o computador. Certo? Ligamos aí a nossa placa-mãe. O cooler já deu sinal. Tá? Já temos vídeo. Tá? E como vocês sabem, né, ou não, ele vai procurar uma unidade de disco para poder subir o sistema, né, para poder carregar o sistema operacional. Como ele não encontrou, tá, ele caiu no menu de boot, né, que é onde ele vai tentar localizar alguma unidade de disco para poder carregar o sistema operacional. Nesse caso, tá, é um testezinho simples que a gente está fazendo na máquina, para ver se ela está ligando, para ver se ela estava dando vídeos, para ver se todos os componentes de hardware da placa-mãe estão respondendo, né, para ver se está tudo ok. A princípio tudo ok,
tá? A princípio tudo funcionando corretamente, a placa-mãe está dando um sinal correto, tá? Poderíamos utilizar um SSD, nosso SSD, para poder carregar o sistema operacional, caso fosse necessário, tá? Nesse caso eu não vou fazer esse procedimento, até porque não é tão importante nesse momento. O objetivo seria ligar a placa-mãe fora do chassi, tá? Até para ver se ela está respondendo tudo ok. Caso esteja, agora vamos partir para o procedimento de limpeza, tá? Para fazer a limpeza na máquina, importante a gente utilizar um limpa-contato, tá? Que é um componente que não é a base d'água, né? Por isso o nome limpa-contato. Então eu posso utilizar ele para fazer limpeza, tá? Até uma pré-lavagem nos componentes para remoção, tá? Um pincel, lembrando que o melhor é utilizar um pincel anti-estático, que não é o caso desse. Esse aqui é um pincel convencional, um pincel utilizado para pintura, tá? Não seria bem legal, seria legal ter um pincel anti-estático, tá? E como a gente vai fazer uma limpeza superficial, a gente não vai efetuar não vamos executar nenhum tipo de força excessiva sobre os componentes, tá? Então isso é interessante, a gente utilizar um pincelzinho para remover toda a parte mais grossa da sujeira que a gente pode detectar na presença desses nesses componentes eletrônicos aqui, ok? Então tá ok, teste funcionando legal. Vamos desconectar a máquina, tá? Removemos a energia, desconectamos aqui os nossos periféricos, né? Teclado, mouse, o mouse não foi usado, e o nosso VGA, tá? Nossa conexão de vídeo. Podemos remover a memória novamente, tá? A memória tá ok. E podemos remover os componentes que a gente agregou para fazer esses testes, né? Então vamos remover aqui os nossos componentes. Conexão de energia. Sempre cuidado com essa conexão de energia, né? Porque ela é bem sensível. Procurar evitar de qualquer puxão extra, né? E também qualquer forçada extra aqui, para evitar de quebrar esse conector, né? Esse conector aqui é muito sensível e ele é fundamental que ele fique bem fixado futuramente, né? Para que não ocorra nenhum tipo de dano, nenhum problema de mau contato na entrada de energia. Aí, removemos ele, nosso jack. Vamos remover os cabos flete. O cabinho flete fez a conexão aqui dos componentes da placa-mãe, né? Estão extras ali, não estão integrados diretamente na placa-mãe. Com cuidado, tá? Nunca tocar com a chave de fenda na placa-mãe. Evitar qualquer contato eletrônico, qualquer contato, desculpa, físico, né? Aqui. Aqui. Prontinho. Tá? Lembrando que esse conector também é passível de ser removido, né? Mas por enquanto não é tão importante. Vamos remover novamente o cooler. E vamos remover o conector de energia. Prontinho. Aí. Feito. Tá? Prontinho. Então, como eu estava falando para vocês, fazer uma limpezinha superficial, né? Evitar de forçar, né? Evitar de ter qualquer excesso de força nesse procedimento, tá?
um procedimento simples, né? Lembrando que se tiver a possibilidade de adquirir um pincel antistático, seria melhor, né? Até para evitar gerar alguma estática nesse procedimento. Como o nosso limpeza é bem superficial, né? Não vamos forçar esse procedimento. A gente só vai tirar o grosso da sujeira, né? Porque, não sei se você sabe, mas eu já ouvi falar muitas vezes que o próprio acúmulo de poeira, o próprio acúmulo de partículas de poeira podem até gerar um curto-circuito, né? Ou seja, fechar algum tipo de curto em algum componente eletrônico aqui da placa-mãe e acabar danificando a mesma, né? Então, isso é importante. Nunca assoprem, né? Isso aí, às vezes eu vejo muita gente assoprando o componente eletrônico. Não é interessante, porque no procedimento de assoprar a gente está gerando umidade, né? Aí, tiramos aí o grosso da sujeira, da poeira, né? Que é acumulada aí do equipamento. Certo? Olha aí. É importante fazer uma limpeza física, né? Essa limpeza física evita problemas de mau contato, superaquecimento. A gente vai limpar agora o cooler. Tá? Outro tipo de componente, de material ou de líquido que pode ser usado para fazer essa limpeza é o álcool isopropílico, que é um álcool que não é a base de água, né? Então é muito usado também pela parte de eletrônica para fazer essa limpeza aí. Como eu não disponho do álcool isopropílico agora, eu vou tentar fazer essa limpeza aqui de algum desses conectores, assim, usando um próprio limpa-contato para tirar qualquer tipo de resíduo referente à umidade. Tá? Olha aí. Prontinho. Aqui no caso do dissipador também. Tá? E se quiser remover o cooler para fazer uma limpeza, ele é fixado por 3 parafusos, né? Ó, posso também remover o cooler para fazer uma limpeza um pouco mais detalhada, né? Também 3 parafusos específicos para o cooler, e assim eu consigo remover o cooler do respectivo dissipador, né? Então, ó, assim eu consigo remover ele, consigo ter um contato mais direto aqui, né, com a base do dissipador. Aqui está o cooler, tá? Importante fazer uma limpezinha nele. Na verdade, o nosso cooler é o que resfria, né, o processador, resfria o dissipador. Então, é importante manter ele sempre limpinho, né? Que ele é fundamental. Evita superaquecimento, evita travamento do sistema, evita que a minha máquina reinicie, tá? Devido a algum superaquecimento. Aí. Ok. Vamos remontar o nosso cooler, né?
Aí. Lembrando que não devemos apertar muito esses parafusos, porque futuramente o cooler também pode ser necessário fazer a troca desse componente, então evitar de excessivamente apertar esses parafusos aí, até porque eles não vão sofrer nenhum tipo de atrito, nada, não vão ser relativamente, não vão sofrer nenhum tipo de movimento, são fixos aqui, né? Então, importante essa limpeza no equipamento. Bom, aqui essa placa, ela tem umas partes que sofreram algum tipo de oxidação, algum tipo de ferrugem, né? Algum tipo de umidade, ela acabou sofrendo. Então, vamos só fazer uma limpezinha básica com limpa contato para tentar melhorar um pouco essa parte aí, né? Limpa contato, ele é totalmente utilizado para esse tipo de finalidade, tá? Então não se preocupe de passar em toda a placa, tá? Não tem problema. Então qualquer tipo de umidade, o limpa contato ele vai remover. Já aproveita e lava a placa, né? Aí está. Uma boa limpezinha aí. Beleza. Prontinho, limpeza feita. Vamos remontar, fazer os testes novamente. E vamos concluir esse vídeo por aí. Então no próximo vídeo a gente vai fazer o processo de remontagem, né? Remontar todo o equipamento, tá? Aí, vamos recolocar o nosso cooler, justamente com o seu respectivo dissipador. Vamos reparafusar o componente. Aqui conectar energia, podemos esquecer desse detalhe, né? Energia. Vamos colocar a memória. A gente pode estar pensando assim, mas esse limpa contato ele não vai causar umidade ou vir a danificar o componente? Não, ele é um componente químico usado exclusivamente para isso mesmo, tá? Então não se preocupe. Tá? Vamos colocar o SSD, fazer um testezinho mais aprofundado, questão de carregamento de sistema para memória. A gente não tinha feito no teste anterior. Aí recolocamos o nosso SSD. Tá aqui o nosso jack de energia. Vamos pegar então o VGA.
VGA, os USBs, vamos usar um mouse, vamos usar um teclado, recolocamos a memória, recolocamos o SSD, vamos energizar o aparelho, tá? E vamos religar o nosso netbook. Lembrando que agora estamos com o SSD plugado, né? Então agora a gente vai ter um sistema operacional para poder fazer um teste mais aprofundado. Olha ali, temos um Windows aqui. Carregando o sistema operacional para a memória. Tá aí. O sistema operacional subiu para a memória. Tá? Estamos aí com o computador funcionando corretamente. Tá? E finalizamos aí o nosso vídeo por aí, né? Concluir essa parte aí de limpeza. E espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenha servido para ilustrar um pouco as nossas aulas, né? E espero que a gente já no próximo vídeo faça o processo de remontagem do equipamento. Até o próximo.